O nosso escritório, a nossa principal missão é ajudar os nossos clientes no impulsionamento do negócio do cliente, né? Então, a nossa principal área de atuação é no direito empresarial, né? E então, o nosso objetivo é que o cliente tenha tranquilidade no dia a dia dele como empresário, né? Damos todo o suporte jurídico para esses clientes empresários, para que ele tenha, então, né, a tranquilidade de, ó, com o jurídico eu não me preocupo, né? E você falou aí, no início de um empreendimento, uma empresa, é muito importante ter um apoio jurídico, mas quem também já tem algum tempo, já enfrentou certamente muitos problemas, muitas questões, e o advogado, sem dúvida, dentro de uma empresa, ele pode auxiliar. Olá pessoal, seja aqui bem-vindo a mais um episódio aqui do PerformaCast com uma grande novidade. Agora nós trouxemos alguns parceiros e nós estamos aqui com o nosso primeiro parceiro, os dois parceiros, na verdade são mais parceiros no escritório, né? Isso. E é com muito prazer e honra que eu recebo o Francis e o Miller. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, é uma honra para nós começar esse novo projeto aí da PerformaCast. Uma grande honra aqui, Odeir. Muito obrigado aí pelo convite. Isso aí, obrigado por vocês terem aceito esse convite dessa parceria. E vamos já explicar ao pessoal o que vai rolar daqui para frente, né? Eu estou trazendo vocês, né, como especialista na área de direito, né? E nós vamos falar do direito do empresário, né? O que ele tem que estar atento. Porque, infelizmente, o empresário, quando ele começa fazendo o que ele tem de melhor, que é o serviço dele, né, a venda, o produto dele. E, às vezes, infelizmente, ele esquece do entorno. E aí vai deixando aquilo ali acontecer e de repente começa a ter algum tipo de conflito, algum tipo de problema, né? E às vezes, se tivesse procurado, às vezes, um profissional antes, ele começava da forma correta e evitava conflitos, por exemplo, né? Então vai ser um pouquinho do que a gente vai falar. Eu queria então que vocês fizessem uma breve apresentação aí do escritório de vocês, né? Sim. Para que quem está ouvindo aí, né, conhecer, porque às vezes nós vamos chegar em pessoas que nunca viram vocês, né? Então, para Verdade. conhecer vocês um pouco aí, mas ao decorrer dos episódios também eles vão ter a oportunidade de saber mais, né? Exato. Pois é, o nosso escritório, a nossa principal missão é ajudar os nossos clientes no impulsionamento do negócio do cliente, né? Então, a nossa principal área de atuação é no direito empresarial, né? E então, o nosso objetivo é que o cliente tenha tranquilidade no dia a dia dele como empresário, né? Damos todo o suporte jurídico para esses clientes empresários, para que ele tenha, então, né, a tranquilidade de, ó, com o jurídico eu não me preocupo, né? E você falou aí, no início de um empreendimento, uma empresa, é muito importante ter um apoio jurídico, mas quem também já tem algum tempo, já enfrentou certamente muitos problemas, muitas questões, que o advogado, sem dúvida, dentro de uma empresa, ele pode auxiliar, né? A gente estava falando agora há pouco, o Franz até comentou que o advogado é tão importante quanto um contador, né, Franz? Dentro de uma empresa. Então, assim, no decorrer das nossas conversas, isso vai ficar mais claro, né, para os empresários aí que te dão audiência. Porque realmente, na prática, a gente vê isso, a gente percebe isso com maior clareza, né? É isso. Então, esse é o nosso escritório. Nós temos uma trajetória grande, né, Francis? Assim, somos 5 sócios, né? Eu, o Francis, o Vitor Eisenberg, a Jaciara e o Dr. Guilherme. Somos 5 sócios, cada um com uma trajetória diferente, que acabou se encontrando em um certo momento da vida e formando esse novo escritório, né? E, enfim, cada um com uma expertise diferente, cada um somando de uma forma diferente, com uma experiência diferente, né? Estamos aí para auxiliar os nossos clientes nos negócios dos nossos clientes, né? É isso, é a Voa Advogados. E até uma curiosidade, o acróstico voa remete a esse impulsionamento, esse ganhar asas, né? Esse avião, né? Esse motor que a gente quer colocar para dentro da empresa dos nossos clientes, entendendo, né, o direito, a orientação jurídica como uma ferramenta de avanço, de efetividade, de eficiência dentro do negócio. É interessante demais, né? Porque, assim, eu penso que tudo que a gente começa mais correto,
a tendência é que a gente vai tendo mais sucesso, né? E eu acredito que muitos empresários, às vezes, por não ter definido muitas coisas importantes no início, né? Vamos falar da sociedade, por exemplo, né? Acaba que ele começa a ter um tipo de conflito que tira totalmente a energia do negócio dele para um conflito que é uma coisa paralela, né? É verdade. E atrapalha o voo, né? É. Vamos falar ainda do avião, né? Imagina Sim. o avião naquela hora da decolagem ali, né? Que tanto de gente lá dentro, pesadão. De repente o motor começa a discutir aí com um tanque de gasolina aqui, você tá dando pouco gasolina aqui. E o avião, avião, o interessante é que o avião tem que ser mais leve que o ar, né? Para que ele voe. Então, assim, um avião é super pesado. Como que ele se torna mais leve? Através dos motores, né, que dá um impulsionamento. Então, assim, de fato, é uma coisa interessante, porque precisa dessa leveza mesmo. E nós temos propriedade para falar, porque quando nós fundamos a nossa sociedade, nós temos uma sociedade de advocacia, né? Nós somos 5 sócios. Nós nos preocupamos em fazer tudo da maneira mais correta possível. Porque, pasmem, até entre os advogados existe informalidade, muita informalidade. E nós nos preocupamos, né, Francis, a fazer tudo da forma mais correta possível. E está sendo uma experiência para nós, como empresários, se é que podemos dizer assim, uma experiência muito interessante. Né? Nós somos 5 sócios, então nós fizemos o nosso contrato social, nós contratamos o escritório de contabilidade, nós vemos os contadores como grandes parceiros, né? Assim como ele é de qualquer outro empresário, e recolhemos todos os nossos impostos, né? Emitimos nota fiscal de tudo. Por incrível que pareça, entre os advogados também tem uma grande informalidade nesse sentido também, né? Enfim, de não recolher imposto, de não emitir nota fiscal, e a gente vê a importância disso, de andar corretamente e de também fazer as coisas certas do ponto de vista da gestão do escritório. Portanto, então, nós nomeamos diretorias, né, no nosso escritório, para que as funções fiquem bem definidas, quem é responsável por cada área, né, do escritório. E eu acho que isso é necessário, é importante em qualquer organização, né, não só empresarial. Dentro que você colocou na abertura, que é muito importante, é isso: o empresário, o empreendedor, ele vai iniciar o seu negócio, ele sabe vender a roupa, sabe produzir o alimento, ele está doido para colocar a mão na massa e vender, entrar para o mercado. Só que isso é apenas um ponto da gestão. Quando a gente pensa em gestão, tem no mínimo 4 pilares, que são a operação, que envolve a produção do produto, as finanças, o RH, os recursos humanos e o marketing. Então, dentro desses 4 pilares, você está como gestor no meio. Eles funcionam como engrenagens. Elas têm que estar rodando na mesma velocidade, senão o negócio trava. E a parte, a assessoria jurídica, ela vai entrar dentro da visão do gestor para que ele tenha segurança e eficiência nas decisões, para que nenhuma dessas engrenagens trave. É como se nós fôssemos um óleo dentro dessa engrenagem, que tornasse mais suave, mais seguro, mais eficiente esse mecanismo. Que tenha menos atrito, né, entre as engrenagens. Porque o óleo ele funciona para evitar o desgaste, né? Exato. Então, assim, diminui o atrito para evitar o desgaste. Então, literalmente, ajuda bastante isso aí, né? E o nosso escritório ele tem como mote, tudo bem que a gente também tem uma atuação no contencioso, que são os processos judiciais, mas não é o foco. O nosso foco é uma atuação, não diria até preventiva, eu diria uma atuação de planejamento. Então, o nosso papel é atuar junto com o empresário na tomada de decisão. Uma palavra, talvez, aí, encaixaria educativa. Sim, né? sim. Porque, por Sim. exemplo, se você educa o empresário ali com uma coisa que ele está fazendo que é incorreta, que ele não sabia, Sim. então você está educando ele para ele, agora eu sei que o correto é esse, então eu vou fazer correto daqui para frente. Então você educou ele, né? Você ensinou algo que ele não tinha noção. É uma coisa simples, por exemplo. Prestação de contas. Você é o administrador da sua empresa, o outro sócio não é administrador, acontece mais, correto? Você presta contas todo ano? Se não prestar, você está fragilizado, porque poderá sofrer uma ação judicial num determinado momento em que houver um conflito interno e ter que prestar contas. E esse conflito pode ocorrer, inclusive, não com o sócio original, porque pode falecer, pode ser interditado, pode sofrer um divórcio. São coisas que acontecem, né?
E aí, de repente, você vai estar diante de uma situação, de uma irregularidade, porque não tomou cuidados, o prazo para prestação de contas, segundo a jurisprudência majoritária dos tribunais, é de 10 anos. E será que você teve o cuidado de se organizar documentalmente? Porque aquilo que você não conseguir provar que foi gasto em benefício da empresa, com justificativa, com distribuição de lucros prevista, vai ter que tirar do bolso para poder indenizar o outro. Eu tenho um professor, um grande professor, que chama Francis Vanini, sabe? Foi meu professor na faculdade. Ele fala o seguinte: todo mundo é bom até cismar de ficar ruim, sabe? Então hoje você tem 3, 4 sócios, você tem um sócio, tá tudo uma maravilha, porque o negócio está indo bem, né? Vocês começaram recentemente, ou mesmo tem 10 anos, tem 15 anos que são sócios e sempre deu tudo certo, mas em qualquer momento essa relação pode, por algum motivo ou outro, não continuar tão boa igual sempre foi. E a gente vê muito isso, né, Francis? Já chegou casos no escritório que sócios de 10, 15, 20, 30 anos de sociedade passaram a entrar em conflito, né? Sócios entrando em conflito. Então, por isso que mesmo se você tem uma excelente relação com seu sócio, se você é o administrador, você tem que tomar algumas cautelas, né, como administrador. E não só como administrador também, como cotista, né? Trabalhar da forma correta. Não estão sendo prestadas as contas, exija as contas de forma, né, tranquila, pacífica. Vamos trabalhar de uma forma mais transparente. Se não tiver transparência entre sócios, a gente fala, não funciona. E, assim, o direito tem uma definição muito interessante sobre essas relações de sócios, que a gente chama de affectus societatis. A gente fala em latim porque o direito tem muito da língua latina, né? Mas affectus societatis nada mais é do que afeto entre os sócios. A vontade de estar junto. Isso. Né? Essa confiança, essa relação de irmandade que tem que existir entre os sócios, de fraternidade. Porque, afinal de contas, o que é uma empresa? É uma reunião de pessoas em torno de um objeto. Eu vou produzir camisas, eu vou vender bolo, eu vou fazer eventos, correto? Com o objetivo de dar lucro, correto? Então, o que as pessoas costumam confundir? E esse é o ponto. A empresa, ela é um ente separado do sócio. É uma ficção jurídica, enfim, mas ela é separada do sócio. O sócio trabalha para a empresa. Esse é que é o detalhe. E a empresa alimenta o sócio. Então é isso que a gente tem que entender, que o Miller colocou muito bem. E se não existir esse sentimento de irmandade, todo mundo remando junto, como um barco viking, né, para o mesmo lado, a gente não consegue ter eficiência na produção e os conflitos vão surgir. Exatamente. Essa questão do afeto é muito interessante. Porque, veja só, eu já percebi em vários casos que a gente tratou lá no escritório que chega um determinado momento, os sócios perdem o afeto, por alguma questão ou outra. O que deve ser feito quando se perde esse afeto? Para mim, é como se fosse casamento. A sociedade é muito parecida com o casamento em certos aspectos. Tudo bem que o casamento ele tem um aspecto de mais sentimento, né? E nos negócios a gente tem que ter uma maior racionalidade. É claro que tem que ter um equilíbrio com os sentimentos também, porque nós somos humanos. Então nós vamos ter sentimento. Às vezes eu vou ficar com raiva do meu sócio. Isso acontece, né? Mas a gente tem que tentar ser o mais racional possível para ser profissional. Então, às vezes, vai perder esse afeto. O que é necessário fazer quando se perde o afeto? Normalmente, quando se perde o afeto, a sociedade tende a acabar, né? A sociedade não a empresa. A empresa, via de regra, vai continuar a operar. Porque a empresa também tem vários destinos, né? A empresa, ou ela nasceu ou para ser vendida, ou para falir, ou para terminar numa sucessão, né? Enfim, ou para ser dividida. Então, são vários os destinos da empresa. Mas e quando acaba o afeto? Como que a gente resolve? Aqui, mas eu queria, né, que você repetisse essa parte, que é muito interessante. Uhum. E eu acredito que o empresário, quando ele abre a empresa, não pensa que um dia vai falir, né, que um verdade. dia ela vai ter sucessão, que ela vai ser vendida. E existe realmente a percepção, por exemplo, quem investe em startup,
investe numa empresa que está programada para ser vendida lá na frente com um valor muito mais alto. Exato. Né? Então, assim, eu entro eu até invisto em algumas startups, né? Eu sou sócio da empresa como investidor. Então, assim, o objetivo é aquela empresa ali, ela vai explodir lá na frente, ela vai vender, eles falam de virar um unicórnio, né? E vai virar uma empresa muito grande, vai ser vendida e eu vou ganhar a valorização daquela empresa, né? Certo. E aí outras pessoas investem na empresa, né, a cota da Petrobras como acionista, né? Sim. Que acaba sendo, de certa forma, ali também, ganhando na valorização da empresa, né? Mas será que o empresário, né, já pensou esses 4 destinos? Eu queria que você enfatizasse mais aí, né? Porque vocês veem isso na prática, né? Sim. Vocês veem acontecendo essas etapas. Eu creio que a maior parte dos empresários não criam as empresas pensando no fim dela, né? Quer que a empresa continue para o resto da vida. Mas a maioria das empresas vão para um desses destinos. Até mesmo porque a maioria dos empreendedores, a ideia é chegar, eu sou do operacional, eu quero colocar o produto para rodar, etc. E está pensando nisso. Né? Só que a gente precisa começar já pensando no final. Esse que é o ponto. E aí a necessidade de ter o advogado no momento em que você resolveu construir sua empresa. No momento que você teve a ideia e precisa vai buscar um sócio para poder desenvolver, eu vou me estruturar de uma maneira empresarial, já tem que procurar uma consultoria jurídica. Do contrato social até o momento da dissolução dela. Correto? Você pode personalizar o seu contrato social, porque, por exemplo, vai no contador, ele tem um contrato padrão, correto? Vamos imaginar que seja uma limitada, né? Que é a forma mais comum de sociedade. Você vai ter um contrato social padrão e vai ter as cláusulas aí, vamos dizer, sem arroz com feijão. Quando você contrata um advogado, você personaliza. É como se fosse um alfaiate criando a roupa que vai ser vestida ali para o empresário, ali por diante. E tem sociedades que têm peculiaridades. Eu estava conversando, um cliente nos procurou outro dia, e, enfim, ele adquiriu uma empresa, uma farmácia, e ao invés de ter feito um contrato de trespasse, que é o que a gente fala, que você comprar o fundo de comércio com o CNPJ novo, iniciar o seu negócio ali, mas com aquele fundo de comércio que já existia, assumindo os contratos que tinham antes, etc. Não, ele optou por manter o dono na empresa, o vendedor, como sócio um tempo, correto, e entrar de sócio dele. Tudo para dar errado. E não teve outra, né? Parece prático. Parece o melhor caminho. Aí o vendedor ficou com uma participação minúscula dentro daquela sociedade e começou a trabalhar para outra, um concorrente. Nossa. Então, assim, são coisas que não se imaginam, né? Então, a gente precisa de pensar. Outra coisa que foi conversado, por exemplo, com esse cliente. Se o senhor falece, ou o sócio dele falece, o senhor tem interesse em manter a sociedade com a viúva? Não, o meu sócio é esse aqui. O seu contrato social, por exemplo, prevê a sucessão com os herdeiros, automática. Você vai ser obrigado a ser sócio. Obrigado a ser sócio. De uma pessoa que você não tem relacionamento. Da empresa. E aí eles aqui compram. Porque você não expulsa o sócio sem motivo. Você pode sair, você tem o direito de se retirar, mas expulsá-lo não. Então, eventualmente, com uma cláusula nessas condições no contrato social, o que vai acontecer? Não, eu não quero ficar com a viúva, com os herdeiros, eu não entendo que eles não vão agregar para o negócio, que foi eu que fundei, etc. Você tem que se retirar e deixar a empresa que você fundou. Então, são esses detalhes que precisam de ser conversados, dentre outros, né? Precisam ser conversados, precisam ser pensados, desde o momento da constituição do contrato social. Agora, uma coisa importante, você já tem um contrato social padrão, por exemplo. Isso não quer dizer que, estando numa boa fase também, né, ele não possa sofrer revisões periódicas, para que ele vá sendo modernizado e adaptado às necessidades de cada momento daquela sociedade, em relação às relações que vão acontecendo. Por exemplo, um divórcio. Então, começou já, o camarada brigou com, né, a pessoa brigou com a esposa. É hora de você sentar com o sócio e pensar como é que nós vamos resguardar o nosso negócio. Às vezes vão fazer as pazes, mas o seu negócio está protegido por uma eventual batalha dentro do divórcio, que pode influenciar
a gestão dessas cotas, aí, a gestão desse negócio? Porque isso aqui é importante. Porque mais importante do que o sócio é a empresa, porque ela é que mantém toda essa estrutura. É muito interessante o que você falou, pelo seguinte, vamos imaginar, né, eu vou pegar um caso prático, o meu caso. Comecei a minha empresa com meu sócio, né, o Fred, acho que vocês até conhecem o Fred, né? Comecei com 19 anos, e nós temos 23 anos de empresa. Então, naquela época, eu não era nem casado. Aí depois, nós casamos, eu casei, depois meu sócio casou, e aí a gente vai mudando de fase. E aí hoje nós temos filhos. Então, só que nós demoramos a mais tempo ter filhos, né? Então, o que acontece é, normalmente, em outra família, a pessoa já tem filho, depois os filhos já começam a assumir parte ali de alguma coisa da empresa, e aí começa a ter problemas, talvez, familiares, problemas, né, os filhos interferindo, talvez, trabalhando na empresa, tal, coisas que são novas, né? Então, assim, no meu caso, a gente sempre manteve uma sociedade, uma das sociedades que eu conheço, assim, né, que dura muito tempo e nós mantemos amigos, né? A questão que você falou aí do afeto. Do afeto, né? A gente sempre, já tivemos várias fases, já tivemos alguns desentendimentos, é claro, né? Mas mantemos o afeto, é uma coisa importante que você falou. Sim. Agora, se por qualquer coisa, né, nesse período aí, nessas várias mudanças acontece e perde o afeto, aí começa os problemas que a gente nunca imaginou ter. Então, por exemplo, uma outra sociedade onde o filho começa, pai, mas isso é errado, isso não está legal, começa a passar uma percepção de filho, né? E às vezes eu começo a falar, mas peraí, realmente isso não está legal mesmo, não. Aí começa a ter os conflitos que a pessoa nunca imaginou, né? E, assim, é importante que as pessoas entendam que cada um tem o seu papel. O filho é filho, ele não é empresário, né? Num contexto igual esse que você disse. Por mais que talvez o pai traga ele para trabalhar na empresa, ele não é empresário, ele não é dono da empresa. Eu sou herdeiro. Agora tem muito isso, né? Na internet a gente vê muito isso. Profissão herdeiro. Né? Tem muito isso. Os vídeos legais, né? Então, assim, o filho é filho. E a gente até fala que herança é presente. Né, França? A gente costuma falar isso para alguns clientes, porque na hora que acontece o falecimento e tal, as pessoas às vezes podem ter um apego excessivo por aquilo que vai receber e se a pessoa passar a enxergar a herança como um presente, vai receber, como se diz, cavalo dado não se olha dentes. Né? Então, realmente recebe aquilo ali de bom grado, independente da forma como vier. Eu sei que, assim, se a gente for pensar do aspecto da justiça e tudo, não, aí tem que ser divididinho, certinho, mas se olharmos, assim, até com o olhar da psicologia também, se passar a enxergar como presente, é bem melhor, né? A pessoa vai se sentir muito melhor. E aí eu acho que até agora nós temos 3 lições. Todo mundo é bom, até se esmagar ficar ruim. Né? Para morrer, basta estar vivo. Isso aí também é outra frase. As premissas básicas da vida. E tem a questão do casado também, né? Que nós falamos. Fez a sociedade solteira e passou a casar, então a qualquer momento também pode dar algum problema, enfim. A gente não sabe o que pode acontecer e tem que estar preparado para isso. Né? Você quer ver uma coisa simples que as pessoas não pensam, né, quando fazem um contrato social padrão? Nós vamos dissolver a sociedade em algum momento. Seja por falecimento, seja porque ocorreu um divórcio, a esposa vai ter que receber uma parcela daquelas cotas, correto? Que pode acontecer. Você se casou no regime de comunhão universal, por exemplo. Você se casou no regime de comunhão parcial e depois abriu a empresa. É outra possibilidade, correto? Então, assim, não adotou o regime de separação de bens convencional. Para quem é leigo não faz diferença, mas para quem entende do direito sabe que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu vou te dar um exemplo. Casou no regime de comunhão universal. Todo o patrimônio é dividido. Mesmo que você tinha antes, que você recebeu de herança, terá sido dividido com a sua ex-esposa, no caso. Se você casou no regime de comunhão parcial, aquilo que você adquiriu posteriormente ao casamento, que não seja de maneira gratuita, como uma herança, como uma doação, você vai ter que dividir. E um regime que a gente sempre indica para os empresários é de separação de bens. Cada um tem o seu patrimônio separadamente. E você, com a sua esposa, é um sócio dela em negócio que você escolher ser sócios, do ponto de vista da gestão econômica. Correto? Então,
Então, enfim, vamos imaginar aí que seja uma sociedade aberta depois de um casamento com regime de comunhão parcial. A esposa divorcia aquelas cotas que foram adquiridas, aquela empresa que foi criada já na constância do casamento, e vai ter que passar uma parte para ela das cotas. Aliás, não da participação societária, mas econômica. Como é que eu liquido essas cotas? Como é que eu transformo a participação em dinheiro? Seu contrato social pode prever isso. Correto? Isso é uma grande fonte de conflito também, né? Valuation. Pode prever o formato do valuation, pode os critérios desse valuation, correto? E pode prever a forma de pagamento. Porque senão são 90 dias. Então, aquela frase do que é combinado não sai caro, Isso. isso aí. Com certeza. É porque assim, você combinou lá atrás, né? E interessante, assim, eu observo muito, né? Eu sou apaixonado com estudar o comportamento do ser humano. Sim. E eu observo muito tanto que a gente muda de opinião. A gente conversa, né? Vamos conversar alguma coisa, uma parceria e tal. Se a gente não colocar no papel, passou um determinado tempo, aí a gente começa a pensar diferente. Né? Ah, não, mas eu não falei isso, né? Porque a gente, às vezes, a cabeça da gente muda, né? É verdade. E eu já vi uma coisa sobre a nossa memória também, que é assim, ó, é interessante essa pegada, que é o seguinte: você vai numa festa, aí na festa aconteceu diversas coisas. O nosso cérebro guarda pedaços daquele evento. Então, ele guarda, como se fosse, assim, resumidamente, o início, meio e fim. Né? Aqueles outros trechos ali, a gente meio que não guarda na nossa memória. E quando você vai contar para mim a festa, como que foi, você vai contar o início, o meio, o fim, e o restante você vai meio que criar ali, né, na sua cabeça ali. Então, se você contar a mesma experiência da festa 10 vezes, vai ser 10 vezes um pouco diferente. Né? A ideia central é a mesma, né? Sim. Aí passou 10 anos, você vai contar essa história de uma forma diferente. Né? Então, assim, na nossa cabeça a gente aguarda um pouco diferente essa história. Né? E aí eu não sei se no direito, aí, por exemplo, na hora que está lá por exemplo, você está lá numa audiência lá, como que isso reflete? Porque imagine que agora eu sou, né, como que eu sou a prova, como que chama quando eu estou... Testemunha? Eu sou testemunho, né? E eu vou relatar uma coisa que eu participei. Nessa pegada, isso acontece, que eu vou falar um pouco diferente ali. Ah, com certeza. Né? E ainda tem um lado maldoso ainda, né? Vamos falar do lado correto. Acontece, por exemplo, às vezes a gente pega o depoimento da testemunha antes de ir para a justiça. Pega numa ata notarial, numa declaração. Chega lá na justiça, ela vai falar diferente alguma coisa, algum aspecto. Né? Então, e essa questão de mudar de opinião, igual você estava falando, é muito prático ver isso. É igual o preço, o Francis mencionou aqui o valuation, que é a avaliação da empresa para fins de liquidação, para venda de cotas. Por exemplo, eu como sócio do Francis, se a gente for fazer um negócio das nossas cotas, talvez se eu for vender para ele, eu vou enxergar como um negócio valioso, porque eu estou vendendo. Se eu for comprar, não, é barato, não vale nada, entendeu? Então tem muito isso. Quem desdenha quer comprar? Exato. Então a questão é a seguinte: se o seu contrato social não tem um critério de valuation, você está vendido. Né? Porque realmente, na hora que precisar fazer um valuation, uma hora vai precisar, né, fazer um valuation. E aí, como que vai proceder isso, se não tem previsão no contrato? Aí você está sujeito a uma perícia judicial, que pode usar critérios que você... Não tem controle, né? O resultado é incerto. Critérios, inclusive, que não tem relação com o seu negócio. Porque tem vários métodos de valuation, né, Francis? Diversos métodos. Fluxo de caixa descontado, tem múltiplos de faturamento, por exemplo. Né? Então, assim, isso quem é mais especialista, via de regra, é o contador. Mas tem vários critérios para avaliar a sua empresa, para fim de vendas de cota e tal. Por isso que é muito importante, né, ter esses critérios no contrato social. Se alguém morrer, o que vai acontecer? Se alguém divorciar, o que vai acontecer? Né? Se alguém quiser sair da empresa, não quer mais ser sócio, igual a gente já falou no início, o que vai acontecer? Como serão avaliadas? O nosso negócio, por exemplo, né? Nossa sociedade ela é extremamente personalista. Nós somos profissionais de serviço, estamos juntos porque somos nós. Se um de nós falece, vamos supor, bato na madeira, mas se eu falecer, a minha esposa é bacharel em direito, mas não é advogada, eu tenho 3 filhos,
um com 90 dias, o caçula, um com 5 anos e o mais velho com 9. Quem que vai assumir essa empresa? Vai ficar a minha esposa na condição de inventariante, recebendo divisão de lucros de um escritório de advocacia? Isso não faz sentido. Então a gente precisa realmente prever que não tem sucessão no contrato social, correto? Nos casos que realmente o sócio não quer continuar o negócio com os herdeiros do sócio que faleceu, e o formato dessa avaliação para o pagamento desses herdeiros. Então você tem essa possibilidade. E até mesmo para que os sócios tenham um critério de clareza e não criem um conflito, na hora de, às vezes, vender uma parte da sociedade para o terceiro. Às vezes você tem um bom negócio. Ou para você vender essa sociedade de uma maneira integral, ou para o terceiro investidor entrar no seu negócio, ou às vezes um terceiro trabalhador mesmo, né, que você queira trazê-lo para o negócio. Qual é a clareza que vocês vão ter? E o contrato social, é importante destacar que ele não são as tábuas, né, Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, né, uma pedra imutável, né? E ele é um texto vivo que deve ser revisado periodicamente de acordo com cada momento da sociedade. Então é importante a participação do advogado também nesse aconselhamento para os sócios. E é bom você fazer as revisões quando está no bom momento. É verdade. Não é verdade? É igual o planejamento financeiro da empresa. Ele tem que passar por uma periodicidade, concorda? Então, sentar para discutir o contrato, se está funcionando bem, quais são os problemas que surgiram, quais são as questões que surgiram, as oportunidades, e como é que o seu texto ele te regula isso de uma maneira mais precisa. É muito importante você ter a participação de um advogado na sua rotina. Isso nós estamos falando do aspecto do contrato, sem encontrar outras questões do negócio em si, né? Nós vamos até dividir esses temas nossos aqui em várias etapas diferentes. São muitos assuntos, né? São muitos assuntos e é interessante que a gente pegando um, tanto que ele vai desdobrando, né? Então, uma coisa que você falou interessante aqui, dele ser vivo, né? Um contrato que seja vivo. Então, tem muitos empresários que têm muitos anos de sociedade, tem um contrato social antigo, talvez, né? Tem cotas desatualizadas, né? Tá muito desatualizado e tal. Então, vamos separar aqui duas etapas, né? Quem está começando agora, geralmente ele começa acha um amigo, acha uma pessoa que completa ali aquela sociedade e às vezes já começa a fazer as coisas sem pensar em montar empresa, sem pensar em nada. E começa. Lá na frente, não, agora nós temos que tirar a nota, vamos montar a empresa. Aí vão lá e não, conhece um contador, vai lá, abre a empresa, né? E vai fazendo tudo assim, sob pressão, né? Porque tem que fazer. Né? Isso. Então, qual que seria o oposto disso, né? E aí, depois até para exemplificar sobre isso, às vezes ele entra na sociedade com uma pessoa que talvez pode ter algum tipo de problema jurídico, talvez. Eu não sei se, por exemplo, eu quero te fazer uma pergunta, vamos supor que uma pessoa entra numa sociedade com outra, só que aquela pessoa tem problemas ali de dívida ou alguma coisa desse tipo. E ele não sabia disso, né? Não fez uma consulta de CPF, se essa pessoa já tinha uma outra empresa no nome, se tem algum tipo de problema, e tá indo, o negócio começou a dar muito certo. Aí resolveu abrir a empresa, né? Só que não sabe de um problema que está ali por detrás, né? O que isso pode, né, assim, rapidamente aqui para a gente explanar, o que já pode começar, ou seja, talvez já começou errado. É um risco muito alto, né? Em regra, né, essa segunda empresa, ela não vai responder por dívidas do sócio, a gente adotar o formato de sociedade limitada, correto? Então, o que acontece? A sociedade limitada, a empresa é uma pessoa separada do sócio. Essa é a regra, correto? Então, se esse sócio tem uma dívida, ela não atinge a empresa em tese. A nova. A não ser que ele não tenha mais nada. Aí, se ele só tem as cotas na empresa, esse credor pode vir penhorar essas cotas no processo, correto? Ele não vai se tornar sócio, mas ele pode receber essas cotas e entrar com uma ação, que a gente chama de dissolução e liquidação parcial de sociedade. Para quê? Avaliar quanto que vale essas cotas dentro do montante da empresa e vender bens da empresa para ele receber o que ele penhorou de cotas em dinheiro. Ou seja, atrapalhou o negócio. Então a gente precisa, o que a gente chama, a outra área que a gente atua também, que é o direito imobiliário, de fazer uma expressão em inglês, né? A due diligence. A gente precisa conhecer o nosso sócio e saber, né, quais são os riscos que a gente tem em ter um envolvimento societário com ele. Por mais que o
caminho para o credor seja um caminho mais difícil, mais o risco você tem de ser respingado aí no seu negócio por uma dívida pessoal daquele Aí sócio. entra o jeitinho brasileiro, né? Vamos falar do jeitinho brasileiro. Aí ele pensa assim, não, mas é muito importante, essa sociedade está dando muito certo. Porque vamos imaginar que o negócio começou pequenininho e já está ali agora a principal renda dos dois empresários ali, né? Uhum. Então virou um negócio e está dando muito certo. Aí ele descobre isso, né? Não, agora vamos montar a empresa. Mas você já sabia disso? Não sabia. Ah, sabia, mas é coisa para lá, não tem problema aqui não. Aí de repente ele pensa em formalizar isso aí de outra forma, no papel. Pode desdobrar em outras coisas também. É o que a gente colocou, né? É importantíssimo. Se você chegou nesse ponto, né, ter essa possibilidade, às vezes, de ter um caixa de contingenciamento, às vezes uma programação financeira para tanto. Se você já sabe que tem esse problema, ou que ele apareceu em um determinado momento, você está com o seu sócio, olha, nós vamos distribuir menos lucros, nós vamos fazer um caixa de contingenciamento, se chegar aqui, a empresa paga a sua dívida. E diminui a sua participação societária, enfim. O que é importante o empresário pensar é que ele precisa preservar a empresa. Ela é o que a gente chama de galinha dos ovos de ouro, né? Porque ela que vai dar sustentação, como você bem colocou, Kilder, às vezes é a principal fonte de renda. E como é que ela está protegida? Então você precisa de pensar estratégias sobre isso. Pois é, e quanto antes pensar nisso, né? Antes de constituir empresa, é muito melhor, né? Com certeza. E talvez na prática isso aí, vocês veem caso acontecer nisso, né? Você tem um caso hipotético aqui, mas você já viu o caso acontecendo, assim, que a coisa começou a dar muito certo e depois lá na frente a gente descobre esses problemas. Sim, sim, acontece demais. E como a gente colocou, muitas vezes o divórcio também, né? No sentido de você vai ter que reduzir o tamanho da empresa porque o sócio está divorciando. E aí a esposa vai receber uma parte. Isso pode atrapalhar todo o formato do negócio. E não foi pensado para isso, né? Não. Exato. Quando você pensou, não estava nesse momento. Né? E eu acho que, assim, como empresários, nós temos que deixar de ser amadores também. Né? Pensar com cabeça de empresário, pensar com a cabeça profissional, porque, igual eu disse também, às vezes a gente mistura muito a razão e a emoção e dosa mais emoção do que razão. Né? Vai começar um negócio de forma informal e tal, na hora que a gente se sentir pressionado, nós vamos abrir a empresa. Normalmente eu vejo pessoas abrindo empresa quando o cliente pede nota fiscal, por exemplo. Né? Não é assim que funciona, você tem que começar tirando nota fiscal. É uma cultura ruim, vamos falar português claro, é uma cultura ruim. Não pagar imposto é ruim. Eu sei que é ruim pagar imposto também, porque a nossa carga tributária é muito alta. É lógico, a gente reconhece isso. Mas andar errado não é o caminho. Né? E se você tem tudo contabilizado, certo? Quando dá algum problema também, na hora de um divórcio, na hora, enfim, de uma dissolução de sociedade, é muito mais fácil de resolver. Já aconteceu alguns casos conosco, em dissoluções de sociedade, que a empresa tinha tanto dinheiro frio que não sabe como que faz, como que coloca um acordo num contexto judicial, sabe? Vai fazer um acordo e escreve lá, tem 1 milhão aqui que não está contabilizado. Como é que faz? Só 1 milhão. Só 1 milhão. Como é que Entendeu? divide isso? Como é que divide? Como é que eu declaro lá na ação judicial isso? Entendeu? Então, assim... Uma coisa é acordo entre amigos, né? Outra coisa é quando você está ali entre inimigos na justiça com... É mais um problema, né? Sim. Vamos repetir, todo mundo é bom até cismar de ficar ruim. Então, isso significa que hoje está tudo às mil maravilhas, você está formando a sociedade, aí você está fazendo, por exemplo, esse caixa 2 e aí um dia vai ficar ruim. Como é que vai fazer um caixa 2? Entendeu? Não é legal. Então, coloque na formação do preço do seu produto o valor do tributo. Né? E eu acho que essa é uma solução boa. Né? O imposto é muito caro, bota no preço. Mas aí eu vou ter problema de concorrência, porque meu concorrente não emite nota fiscal. Não, mas você vai correr atrás. Né? Se é um bom empresário, você vai correr atrás, vai vender. Uma cultura tem que ser mudada, né? Tem que ser mudada. Acho que a concorrência não pode ser em cima do imposto. Né? É uma coisa muito errada. Né? Muito errada. Começa errado e com certeza lá na frente vai desdobrando, né? E a sonegação hoje é muito arriscada porque a receita também está mais eficiente. Cada vez mais eficiente, os sistemas são mais informatizados, os dados estão sendo cruzados o tempo todo. Então, assim,
sujeito que trabalha realmente numa linha de sonegação, mais cedo ou mais tarde ele vai enfrentar problemas com isso. E é o que a gente falou, num eventual conflito com o sócio, eu vou ter que levar essa questão para a justiça. Como é que eu trabalho a parte fria? Eu vou trazer isso para o processo? Porque o juiz vai ter a obrigação de formar a receita. Ele está vendo um crime tributário na frente dele, correto? E como é que você vai fazer? Não pode ser omisso. Não pode ser omisso em relação a isso. Ele não vai tomar a abertura de um processo, mas vai encaminhar ao Ministério Público, vai encaminhar as informações à Receita Federal, e aí, enfim, as providências serão tomadas pelos órgãos aí, pertinentes. A gente colocou uma questão interessante aqui também, o Miller colocou bem, a necessidade dessa profissionalização. Um outro problema que a gente vê muito nas empresas é a mistura da casa do empresário com a empresa. Correto? É como se a empresa fosse o caixa da casa dele. E aí você tem o cartão de crédito da empresa, utiliza para compras pessoais. Você compra bens pessoais e coloca no nome da empresa, coisas que não tem nada a ver com o negócio. Você também está criando uma possibilidade de problemas para o futuro. Correto? É o que a gente chama de confusão patrimonial. Então, como se a empresa e o sócio fossem a mesma coisa, e não deve ser. Nessas situações de confusão patrimonial, por dívidas do sócio, eu posso atingir o patrimônio da empresa diretamente, sem passar por esse caminho mais longo que eu falei do credor penhorar a cota. Ele vai penhora direto um bem da empresa. Um carro que está no nome da empresa, mas que é usado pelo sócio, correto? Uma casa de campo que está no nome da empresa, né? No balneário por aí, e que não tem nada a ver com o negócio, correto? Então, enfim, e eventualmente no divórcio isso pode acontecer também se houver essa mistura, e vice-versa. Às vezes, nessa situação de confusão patrimonial, a empresa está devendo e eu vou atingir o patrimônio pessoal do sócio porque houve essa confusão. Então, é importantíssimo eu ter um aconselhamento jurídico, inclusive na organização dessas finanças, para que o empresário, que às vezes faz isso de boa fé, por entender que não, está tudo certo, o dinheiro entrou, põe no bolso e leva. Né? E a coisa não é meu. A empresa é minha, o dinheiro é meu, exatamente. Aí o filho pensa da mesma forma, a empresa do pai, o dinheiro é meu, leva ali também. Meu pai é meu. É fora, né? E não é por aí. Nós temos consequências graves, né, nesse tipo de mistura entre o sócio e a sociedade. Nesse ponto que o Francis falou, da confusão patrimonial e tudo, né, outra coisa que às vezes o empresário não sabe, tem alguns recursos que ele pode utilizar da empresa para ter um patrimônio pessoal no nome da pessoa física ou no nome da holding que ele tiver para administrar o patrimônio dele, né? Porque é possível também. Às vezes é mais vantajoso ter bens em nome de uma pessoa jurídica, mas não daquela que você tem as suas atividades ali, né? Você tem uma pessoa jurídica específica para isso, né? E aí é o que a gente chama de holding. E outra coisa, eu preciso tirar dinheiro da empresa. Eu estou com dinheiro no caixa e tal, seguindo os critérios de gestão para a retirada do dinheiro da empresa, eu posso fazer distribuição de lucros. E até agora, né, até essa data que nós estamos falando, a distribuição de lucros não tem imposto. Né? Então, é uma possibilidade também. Eu preciso vou comprar um carrão. Eu estou com um dinheirão lá no caixa da empresa e eu quero trocar de carro. Quero um carro melhor. Você vai comprar o carro no nome da empresa? Não. Tira o dinheiro do caixa da empresa por meio de distribuição de lucros, que não tem tributação. De imposto de renda, né? Não entra nisso. Não entra. E aí compra no nome da pessoa física ou no nome da holding para administrar o seu patrimônio, né? A gente vê que a holding hoje está praticamente virando moda por causa dessas vantagens, né, financeiras que tem. Então, ou o próprio imóvel, por exemplo, se você compra na pessoa física, quando você vende, se você lucrar, você tem que recolher um imposto sobre esse lucro. Se tiver numa holding, esse imposto é menor, via de regra. Né? Então, por isso que a holding também pode ser interessante para a administração desse patrimônio do sócio. E aí você já evita o conflito societário, né, na hora de uma liquidação, porque o seu patrimônio é seu ou da sua holding. Né? Não tem esse aí é um tema que a gente pode pegar para abordar aqui, que eu acho que pode trazer muitas soluções para os empresários. Né? Sim. Hoje eu fiz uma conta simples, inclusive postei lá no meu Instagram. Hoje, quem tem patrimônio acima de 190 mil, mais ou menos, compensa ter holding ou fazer um planejamento patrimonial.
sabe? Nem sempre é a holding indicada. Em alguns casos não vai ser. Mas a holding é muito interessante. E por que 190 mil? Porque a gente pensa no planejamento patrimonial como também um planejamento sucessório, né? Porque, como nós já dissemos, para morrer basta estar vivo. E aí, quando você falece, via de regra, você tem que pagar um imposto, o ITCD, né? Sobre os bens deixados, para transmitir para os herdeiros. E acima de R$ 192 mil, esse imposto vai para a alíquota máxima, que aqui em Minas é 5%. E tem chance de subir, porque o Estado está precisando arrecadar. Vai ter reforma tributária e tal, e eles estão de olho nesse imposto, inclusive, porque em outros países ele é mais caro, né? Em outros estados do Brasil ele é mais caro. Tem estado no Brasil, igual o Ceará, que dependendo do tamanho do patrimônio, pode chegar a 8%. Né? Então, para patrimônios maiores, vai chegar a 8%. Então, assim, fazer esse planejamento é interessante do ponto de vista empresarial, da operação do seu negócio e do ponto de vista da sua família, do planejamento da sua sucessão, né? Porque vai chegar um momento que você vai morrer. Nós somos todos mortais, né? A gente vê muitos problemas assim, por exemplo, que na nossa região é muito comum, tá? O empresário, ele abre a sua empresa com muito sucesso nos anos 70, 80, e agora ele está idoso. E às vezes ele não formou uma segunda geração para suceder essa empresa. Então essa é uma reflexão importante também. Há vários mecanismos para que a gente possa, por exemplo, manter a família no negócio, mas às vezes não na gestão. E ela continuar usufruindo das benesses de uma empresa sólida, mas que às vezes é rentável, funciona, mas eu não tenho um sucessor que tenha a capacidade de conduzir o negócio. Porque às vezes a gente, como pai, né, fica pensando assim, mas meu filho não tem talento para isso. O talento dele é outro, né? Ele não vai realizar o nosso sonho, vai realizar o dele, pais né? quer que o filho segue, né? Assuma a empresa, né? Só que não é via de regra, né? Muitos às vezes não o pai conseguiu a empresa do pai, né? O pai é empresário, o filho vai ser um artista, vai ser um cantor, vai ser outra coisa. Vai ser um médico, né? Vai ser um médico. Imagina um médico administrar uma empresa, né? É. A vida tão ocupada que ele tem, né? Exato. Eu tenho, por exemplo, eu já vi uma história de empresa que do ramo oftalmológico e o sucessor é médico, oftalmologista. Ele não pode ser sócio. Ele tem um problema do ponto de vista legal, né? O oftalmologista não pode ser sócio de uma ótica, por exemplo. E aí, como é que nós vamos fazer numa situação? Não pode ser o administrador. Então, a gente precisa de criar também mecanismos. Um dos mecanismos possíveis é a governança corporativa, que é a possibilidade da gestão da empresa ser terceirizada. Mas aí tem que se entender, né, que você não é o dono da empresa, você é empregado dela como sócio. E ela te sustenta. São duas pessoas diferentes e você trabalha para a sua empresa porque ela trabalha para você. Essa mudança de mentalidade é que é muito importante para que a gente possa, então, modernizar e tratar a empresa com o carinho que ela precisa, com o cuidado que ela precisa, porque ela é a fonte de sustento dos sócios, na grande maioria dos casos. Eu gosto de brincar, imagina se a minha empresa falasse, né? Ele ia falar cada coisa, não, você vai tirar esse dinheiro daqui hoje, não. Exato. De jeito nenhum. É por isso que a gente precisa aprender também, né? Igual no nosso caso, nesse formato nosso, do nosso escritório, cada um tem um papel definido e eu não tinha experiência nenhuma de gestão, né? E nós somos 3 diretores entre os sócios, né? Eu fui buscar um curso de gestão, eu fiz um MBA em gestão, né, para que eu entenda como que um negócio funciona, porque a gente forma em direito, e é em direito, a gente vira advogado, a gente não vira dono de negócio. Nós somos operadores do direito, né? Nós sabemos fazer o produto, prestar o serviço. Agora, e o entorno? Que é essa questão, né? É uma empresa, Exato. né? É uma empresa, não deixa de ser, apesar de que na concepção legal não é empresa. É uma sociedade simples, né? Mas não deixa de ser um negócio. Né? E eu tenho que administrar esse negócio bem. Né? Por exemplo, critério de precificação dos honorários, qual critério que eu vou usar, né? Eu tenho que ter uma noção disso. Né? A questão financeira também, quando que eu posso distribuir lucros, eu tenho que aprender tudo isso. Né? Essa questão que você falou mesmo. Se minha empresa falasse,
Será que agora eu posso distribuir lucros, empresa? Tem os critérios para eu fazer a distribuição, né? Os critérios de gestão. Porque às vezes o dinheiro está lá no caixa, está no caixa, eu vou pegar, né? Está sobrando. Mas e aí? A empresa vai continuar sem esse dinheiro? Vai continuar de forma sustentável? Aí tem os critérios de gestão. Por isso que a gestão da empresa é uma coisa importantíssima, né? E ela vai sempre estar aliada ali ao jurídico também, né? Para que eu tenha a segurança, né, de executar os atos de gestão. O Francis exemplificou aqui o caso da empresa que tem administrador não sócio. Eu comecei a trabalhar muito novo, em cartório e tudo, e eu sempre vi esses contextos empresariais. E a primeira vez que eu vi uma empresa que tinha um administrador não sócio, eu achei a coisa mais incrível do mundo. Poxa, que interessante. Os sócios são meros cotistas aqui, né? É claro que o administrador presta conta e certamente ele passa os comandos para o administrador, né? Mas quem toca a empresa é o administrador que não é sócio, né? E é claro, para um administrador não sócio ser nomeado, ele tem que ter visão de dono, tudo aquilo que se exige para o negócio dar certo, né? Mas é possível em determinados contextos, então, a nomeação do administrador não sócio. Então, assim, são tantos recursos que a gente falaria aqui horas, né, de recursos possíveis para resolver problemas e para evitar, principalmente, os problemas. Né? Porque o nosso maior foco, né, Francis, é evitar que os problemas aconteçam. E a gente evita a justiça, né, a todo custo. Né? A gente tenta sempre resolver de uma forma mais pacífica. E até interessante falar sobre isso, porque às vezes para o advogado pode valer mais a pena ir para a justiça, sabe? Porque os honorários podem ser mais caros em determinados contextos no judicial. Mas para o nosso cliente é mais interessante não ir, né? A maior parte das vezes é mais interessante. É claro, nós temos uma equipe de contencioso, nós temos centenas de processos, né, Francis? Mas nós também evitamos milhares de processos. E esse é o nosso maior foco, evitar processos. Isso é um valor muito importante, né? Sim. Porque é melhor você resolver na harmonia ali. E eu penso muito assim, imagina, você consegue resolver um problema ali, esses dois sócios desfazem a sociedade de forma harmônica ali e tal e tudo. E depois cada um vai tocar a sua vida. E agora vocês têm na justiça, às vezes fica... E às vezes você consegue superar o conflito sem desfazer a sociedade. Ainda tem isso também. Eu tive um caso, conflito familiar, os sócios eram irmãos e tiveram entrever entre si. A solução foi administrador não sócio. Então, a segunda geração da família assumiu a sociedade e vem sendo conduzido com muita tranquilidade, com muita transparência, com prestação de contas, com consulta aos sócios nos assuntos que têm que ser consultados, com os assuntos que não precisam, eles têm a prerrogativa de agir. As contas são prestadas todos os anos e o jurídico está na rotina dessa empresa todos os dias. Não é tomada nenhuma decisão sem que a gente não passe por um aconselhamento, um debate multidisciplinar. Sentamos com a assessoria contábil, com o jurídico e com a própria questão do negócio, da operação, enfim, para a gente poder entender. Então isso facilitou, isso tornou, a empresa hoje passa por, apesar de ter alguma turbulência interna, ela passa externamente com muita tranquilidade. O mercado não sentiu nenhum problema que tenha acontecido internamente, porque foi construído de uma forma que isso não arranhasse qualquer imagem da empresa. Porque mais importante do que o sócio é a empresa. Essa que é a ideia. Você pode continuar, inclusive, sócio, mesmo tendo conflito, tendo mecanismos de gestão dessas questões. Só pegando um gancho aqui no que o Francis disse, nós falamos sobre contrato social, sobre alterações, que é um organismo vivo, pode ser alterado a qualquer momento, mas tem algumas questões que não vão para o contrato social. Tem algumas questões que é só entre sócios. E para isso existe o acordo de sócios, ou acordo de acionistas, né? Que é um instrumento também excelente. Porque basicamente é o seguinte, para o contrato social vão os assuntos que precisam de conhecimento público. Por quê? O contrato é registrado, né? E a partir de quando ele é registrado, o contrato social, ele ganha o que nós chamamos no direito de efeito erga omnes. O que é isso? Ele ganha efeito contra todos. Então, se eu tenho uma cláusula de sucessão,
para ela ter efeito, eu tenho que registrar na junta comercial, né? E aí ela vai ter efeito para os herdeiros, que não são sócios, né? E aí eles vão ter que cumprir aquilo que foi convencionado. Agora, outros assuntos são de natureza dos sócios, né? Da relação dos sócios. E aí a gente também pode usar esse instrumento, que é o acordo de sócios, acordo de acionistas. É um instrumento excelente para pacificar, sabe, quando tem conflitos, para, enfim, resolver várias questões, para dar segurança aos sócios, né, em determinadas atitudes. Ó, esse sócio precisa fazer isso, os demais concordam? Concordam. Vamos formalizar por meio do acordo de sócios. Essa divisão, por exemplo, em diretorias, pode ser regulamentada num acordo de sócios interno. Não há necessidade de eu dar uma publicidade disso na junta comercial, mas eu posso ter isso regulado num contrato interno entre os sócios, nesse documento, para que ninguém venha reclamar depois, como você colocou muito bem, né? A memória, né? Enfim, cada um no seu quadrado. Começa a esquecer ali. Exatamente. Então, por exemplo, vamos supor, né? O Tomira está aqui, é o nosso gestor comercial do escritório. Eu posso ter isso regulado, que a palavra final seja dele, etc. Pode mudar ao longo do tempo também. Sim, agora eu vou subir sim. outra área, né? Sim. Aí vai lá e muda esse acordo também. Agora, uma coisa importante para a gente... vamos trazer isso para a realidade, né? Eu imagino o seguinte, empresa grande, ela tem talvez ali dentro do seu quadro ali de funcionários, talvez tenha um jurídico ali dentro. E vamos falar, para qualquer empresa, independente se ela é grande ou não, esse escritório, né, a iniciativa de vocês, o escritório de vocês, dá esse suporte. Então vamos tentar. O pequeno, está acessível ao pequeno? Está. Claro, Nós certeza, temos, na verdade, Kilder, clientes de diversos perfis, sabe, no nosso escritório. Nós temos desde o minúsculo ao grande, né? Nós não temos gigantes, mas temos grandes, né? Enfim, empresas com patrimônio muito elevado, né? Nós temos números bem expressivos, sabe, no nosso escritório. A gente já possibilitou grandes negócios por meio das nossas assessorias e pequenos negócios também, né? Então, assim, é um escritório que está acessível a diversos públicos. Isso é importante mencionar, né? Porque a gente tem essa condição, a gente tem o contato com um público menor, né? Igual construtora, por exemplo. Nós temos uma entrada bem interessante no ramo da construção civil, né? No ramo imobiliário em geral, imobiliário empresarial, né? Que é um pouco diferente do imobiliário convencional. Então, nós temos consultora pequena, né, do nosso hall de clientes, e temos consultoras que estão entre as maiores da região. Então, é bem acessível. Né? Ontem mesmo a gente fechou uma assessoria com a consultora que está abrindo agora, né? Iniciando a sua vida empresarial. Então, é claro que a construção do investimento que vai ser feito também é de acordo com o trabalho que vai ser feito, com as horas que vão ser gastas, enfim. Então, tudo é possível de ser combinado. Se tem, às vezes, uma ilusão que o trabalho do advogado é um trabalho caríssimo, etc. Mas tem que se pensar que é um investimento. Da mesma forma que o cidadão deve procurar um médico quando está com saúde, deve procurar o advogado antes do problema surgir, porque aí você não vai adoecer, né? Eu adoro essa analogia com o plano de saúde, né? Porque eu tenho Unimed, né? Muitas pessoas têm um plano de saúde, mas ninguém quer usar o Unimed para você ficar no CTI, né? Então você usa aqui o plano de saúde ali para você falar assim, se uma emergência eu vou lá acionar ele, né? Mas eu não quero. Aí, só que o jurídico, aí, por exemplo, vamos pensar, o médico, eu vou no médico para fazer um preventivo para evitar que uma coisa que está simples vai agravar. Evitar de ir para a CTI. Evitar de ir para a CTI, não é isso? Então, assim, acho que a gente pode ter essa mesma percepção, né, com o advogado, porque você vai fazendo um atendimento ali, você vai orientando, né, e aí, nesse sentido, eu te faço uma pergunta. Por exemplo, vocês atendem o cliente de forma avulsa e também de forma mensal, né? Entendeu a ideia? Eu, por exemplo, vou abrir empresa. Agora eu preciso fazer um contrato social. Vou lá contratar vocês para organizar, porque eu estou cheio de outras despesas, eu não posso ter uma mensalidade. Sim. Mas eu preciso começar certo. Sim. Eu quero começar certo. Olha só, até a gente estava falando sobre gestão, eu disse aqui sobre profissionalizar a gestão do nosso escritório. Uma das coisas que a gente buscou foi a profissionalização da precificação também, né? E do tipo de cliente que a gente quer conosco e tal. Como que funciona?
Basicamente, a gente tem um cálculo de horas, porque o nosso produto são as nossas horas, chama honorários, né? Então, vem da honra, mas vem da hora também, né, os honorários. E aí, o critério de precificação é com base na estimativa de horas. Então, por exemplo, o cliente quer só uma consulta, ele quer tirar uma dúvida que depende de uma consulta mesmo, uma consultoria jurídica, que é um atendimento que pode levar até 2 horas, via de regra. Vai ter ali um atendimento para ele só para tirar essa dúvida, sem o menor problema. Ah, mas eu quero um acordo de sócio, eu quero só um acordo de sócio, eu não quero uma assessoria jurídica. É possível? É possível, só o acordo de sócio. Isso é perfeitamente possível, a gente faz muito isso, inclusive. Muito. Né? E tem a assessoria também, que é aquela que é paga mensalmente, aquela empresa que demanda um acompanhamento. E a assessoria é interessante porque muitas empresas fazem contratos com fornecedores, né, contratos com prestadores de serviço, tem as questões trabalhistas, tem as questões tributárias, e aí o advogado vai auxiliar em tudo isso. Para essas empresas, a assessoria é o mais indicado. Né? São várias possibilidades. A gente teve, por exemplo, um cliente há pouco tempo que teve um problema pontual. E esse problema pontual gerou uma reflexão sobre a forma como ele estava gerindo o negócio dele em relação aos colaboradores. Nós fizemos um trabalho de consultoria pontual. Nós pegamos, estudamos o formato dos colaboradores, criamos 3, 4 cenários para ele, apresentamos. Olha, esse cenário tem isso aqui de risco, isso aqui de custo. Esse cenário, isso aqui de risco, isso aqui de custo e tal. Ele optou por um dos cenários, que ele entendeu que teria o custo-benefício mais interessante, e nós redigimos os novos contratos com os colaboradores dele. E faremos uma revisão daqui a 6 meses para ver se funcionou. Então, são vários formatos. Você pode ter um cliente mensalista, você pode ter aquele que vai pagar por um serviço específico, ou aquele que vai buscar uma questão extremamente pontual. Como, por exemplo, olha, eu estou fechando um contrato com tal fornecedor, preciso de uma revisão, preciso que vocês atuem na negociação junto comigo, preciso que vocês atuem na reflexão junto comigo. Tudo isso é possível de ser contratado de uma maneira individualizada, não é engessado o nosso trabalho também, né? Então são várias possibilidades que a gente tem de auxiliar o empreendedor, o empresário. Você falou uma coisa bem importante. E eu acredito que aqui nós passamos vários temas que a gente pode abordar nos próximos episódios, né? Sim. Porque é o seguinte, quando você tem essa assessoria, a gente lembra muito daquela frase, não, deixa eu ver com o meu advogado. Né? Deixa eu ver com o meu advogado. Então, por quê? Porque depois que você assinou um contrato com um fornecedor, com um cliente, e aquilo ali não foi fundamentado de acordo, você passa a ter um problema, né? Então, se você olha isso preventivo também, né? Então, por exemplo, eu vou fechar um contrato com um cliente. O próprio nome diz, um contrato. Se ele não está fundamentado direito ali, tem lacunas ou tem más definições ali, de 4 anos, por exemplo, no meio do caminho pode dar um problema, mas está assinado, né? E aí o trabalho acaba sendo maior, não é isso? Com certeza. E assim, passar pelo judiciário, para qualquer empresa, é muito desgastante, até para a imagem do mercado. O cliente está litigando contra você, né? Vamos pegar o exemplo das lojas americanas. Questões de gestão, a empresa entrou em recuperação judicial, que não é nada demais. Você vê que, por exemplo, telefonia, a Oi se manteve aí eficiente, né, dentro do possível, dentro da recuperação judicial, até ser vendida aí como um resultado. E quantos anos que ela não ficou dessa forma? Mas hoje você compra nas americanas? Está seguro em comprar? Traz aquela insegurança. Exatamente. Olha, tem um conflito societário, foi para o judiciário, você vai comprar daquela empresa, entendeu? Ela fica com a posição fragilizada perante o mercado e pode gerar até seu encerramento. Então é muito importante esse trabalho de evitar que o problema aconteça. Ou, se ele começar a dar um sinal amarelo, você já ter uma forma de apagar aquele incêndio, para que ele não se torne externo, não se torne público, e aí prejudique toda essa imagem aí que é tão importante no mercado. Isso aí. Eu fico pensando aqui agora, então, Francisco, como que deve ser interessante, né? Você vê uma empresa que começou, estava lá com aqueles problemas, né? Aquela insegurança toda, aí vocês foram lá, deram um apoio naquele momento. Aí depois passou um tempo, essa empresa cresceu um pouco, vocês aparecem de novo, né? Isso. Aí de repente a empresa já está naquele tamanho e já vira grandes amigos também, né? Vai passando o tempo, vai virando amigos e... Com certeza, né? A nossa ideia da advocacia é o advogado dentro da rotina da empresa.
um parceiro, como um elemento dentro dessa empresa também, como um fator de catalisar, um fator catalisador, né? Daí a gente usar essa analogia do óleo, né, na engrenagem ali. Exato. Então, a nossa ideia é fazer parte dessa estrutura Que também. funciona de forma leve, né? Exato. E acaba virando amigo dos clientes também. Ah, com certeza, com certeza. Sempre, né? Assim, tem contextos muito interessantes que a gente vê a pessoa chegando, às vezes, em frangalhos no escritório. Eu estou numa situação catastrófica, né, dentro da minha empresa ou das minhas empresas. E depois de 6 meses, a gente com um trabalho bem feito, a pessoa mandar até presente para nós, né, Francis? Sim, Agradecendo pelo trabalho desenvolvido, e a gente vê depois a empresa crescendo, entendeu? Isso aí traz uma satisfação muito grande, sabe? Ver o nosso trabalho gerando esse tipo de frutos, gerando negócios, novos negócios, né? Eu outro dia fiz uma revisão dos nossos números, dos números que a gente já gerou com o nosso trabalho, e eu fiquei, assim, muito impactado. Porque eu tenho certeza que quando eu gero um negócio, quando aquela engrenagem estava meio travada e eu coloco um óleo, eu estou gerando emprego, né? Indiretamente eu estou ajudando o cara a gerar emprego, né? Eu estou movimentando a economia. Então, assim, isso impacta muito a vida das pessoas. E no final das contas é isso que importa, né? As empresas impactar a vida das pessoas. Então é muito gratificante, né, Francis, esse trabalho. Às vezes ele envolve muito sacrifício pessoal da gente, né? É desgastante às vezes, não vamos falar mentira, né? Não é aquela maravilha, não é igual aquela série Suits, né? Acho que é tudo moderno, tudo legal. Não é assim, a gente sofre, né? A gente sofre, mas também a gente colhe bons frutos, né, desse trabalho que a gente faz. É muito, muito mesmo satisfatório ver as pessoas, as empresas funcionando bem por causa do nosso trabalho, né? Isso é incrível. Muito bacana. Bom, eu fiquei muito contente aqui com esse nosso episódio, né? A gente, assim, teve um norte aqui do que é essa questão desse acordo societário, né? Do contrato social. Eu acho que a gente pode até depois aprofundar um pouco mais no assunto, trazendo assim mais específico de alguma área, né? Sim. Vamos falar mais então aqui do comércio, como que isso aí faça mais sentido, né? Sim. Serviços, né? Porque por exemplo, a minha empresa é serviço e comércio, então tem 2 áreas associadas, então acaba que tem particularidade diferente, né? Sim. Porque é interessante que quem mexe só com serviço não tem percepção do comércio, dos problemas do comércio, né? É verdade. Então, às vezes a pessoa ela não pensou nisso e às vezes ela passa a assumir uma segunda área no decorrer do trabalho. Uhum. De repente faz o serviço, por exemplo, de ar-condicionado, começa a vender o ar-condicionado. Aí passa a ter outras responsabilidades, né? Outros problemas, né? Uhum. E que não está atento, talvez. Né? Então, sim. Deixar aqui para quem nos assistiu, nos ouviu até agora, né? Quais foram as dúvidas que surgiram aqui? Porque a gente está falando muitas coisas, às vezes termos técnicos, né? Sim. E é importante o seguinte, está com conflito, está com um problema aí, manda para a gente uma mensagem, se for algo que a gente puder esclarecer aqui, com certeza. A gente manda no outro episódio, né? Nós temos as nossas redes sociais também, Kilder. É importante você deixar para a gente aqui, né? @voaadvogados no Instagram, né? E lá também, de vez em quando, a gente abre caixinhas de perguntas, né, para os nossos seguidores. Então, segue a gente também. A gente está à disposição, pode chamar no direct lá. Eu vou deixar aqui também na descrição também os links, né? Isso. É uma coisa bem interessante, por exemplo, que às vezes alguém que ouviu aqui nunca ouviu falar do acordo societário. Exato. E fala assim, esse aqui pode simplificar meu problema, pode resolver meu problema, né? Vamos organizar isso aí. Eu queria saber mais sobre isso. A gente pode trazer esse tema para a gente debater mais depois. Sim. E também a pessoa pode entrar em contato e esclarecer, porque às vezes é a hora de fazer, né? Exato. Tipo, nossa, eu ouvi isso aqui na hora certa. E até convido vocês que estão nos ouvindo, que estão também assistindo, compartilhe com o seu amigo que está montando a empresa, que está começando, né, ou que está com qualquer problema que seja. Um outro tema que a gente conversar aqui, que eu acho que é muito pertinente, é essa sucessão familiar. Sim. Porque às vezes tem empresas que são muito familiares e no decorrer vai trazendo os filhos que têm muita competência para o trabalho. Sim. E começa a assumir as áreas, né? E depois tem a necessidade talvez de organizar isso, talvez até no acordo. Sim. Né? Talvez eles vão ser incorporados na sociedade dos pais, né? Ou às vezes para organizar a sucessão disso, né? Outro tema que eu acho que a gente pode abordar também, podemos talvez inclusive fazendo sentido chamar alguém
de seguro, Uhum. que fala sobre como que faz aquele seguro para caso um dos sócios falta, né, na ausência dos falta alguém falecer, por exemplo, o seguro paga a parte do outro sócio para poder Sim, possível também. fazer essa dissolução da sociedade. Sim, né? isso. Então, acho que eu quero deixar vocês aí à vontade em trazer o tema. Qual que é a dúvida de vocês para a gente abordar no próximo episódio? Isso, pode contar conosco. E vamos aprofundar em vários assuntos aí. Então, eu queria que vocês fizessem aí um breve um resumo do que a gente pode trazer, né, na visão de vocês nos próximos episódios aí, para o pessoal já ficar com essa expectativa aí dos próximos episódios. Isso. Nós falamos aqui superficialmente um pouco sobre os contratos, né? Eu acho que é outro tema muito relevante. Hoje nós focamos um pouco mais nas questões societárias, mas os contratos também com fornecedores, com prestadores de serviço, né? Contrato de venda, enfim, contrato de compra também de produtos, é um outro tema super interessante. Né, e como que esses contratos são cumpridos e os casos não previstos no contrato, como que funciona, né, como que trata isso. Então, é uma outra coisa também, um outro assunto que eu acho que pode contribuir muito. Às vezes a gente assina, na verdade, a maioria dos contratos que a gente assina lendo pouco ou não lendo, né? Enfim, o empresário normal lê pouco ou não lê. Também, né? Às vezes a gente não entende. Não entende a linguagem. Cláusula, eu vou dar um exemplo prático. A gente assina quase todos os dias contratos sem ler na internet. Eu aceito. Né? Aceito os termos e condições. Aí você abre os termos e condições, é maior do que a Constituição Federal. Né? Ninguém lê aquilo. Né? Então, assim, é uma coisa muito importante também. A gente ter uma consciência do que é mais importante, que a gente tem que dar mais atenção, porque tem que ter essa classificação também. Tem coisa que é menos importante, que não vai impactar tanto na empresa, mas tem contratos que são muito importantes, por exemplo, esses de longo prazo. Então, acho que é um outro assunto também muito interessante que a gente pode trazer também, né, Francis? Podemos falar também sobre essa relação do empresário com o consumidor, abordar algumas questões que ele tem que tomar cuidado em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O pessoal só pensa do ponto de vista do consumidor, dos direitos, etc. Mas como o empresário pode se planejar para que ele tenha uma organização e evite problemas com o seu cliente. Então a gente pode fazer essa abordagem também, né, no próximo episódio. E essa questão com o consumidor é interessante. Outro dia eu estava conversando com o Francis sobre direito do consumidor. O Francis é professor de direito, né, deu aula de direito do consumidor. E o Francis me apontou no Código de Defesa do Consumidor uma abordagem que eu nunca tinha pensado. Né? Mesmo eu estando atuando na área há muitos anos, nunca tinha pensado que uma pessoa que não me compra pode ser considerada consumidor. Né, Francis? Em um eventual conflito, por exemplo, um acidente de consumo. É uma coisa que, poxa, é pouquíssimo abordada e a gente pode trazer aqui também, explicar o que é o acidente de consumo, para que as pessoas também tenham consciência, né? Os empresários, enfim, tenham consciência. Eu estou curioso para entender. É bem interessante o tema. A responsabilidade é uma coisa interessantíssima de se falar. Né? Responsabilidade civil perante o consumidor, mas perante outras pessoas também. O trabalhador que está na sua obra, né? Uma pessoa que está te prestando serviço, né? Enfim, responsabilidade de entregar, por exemplo. Eu acho que outra coisa interessante também é a gente discutir um pouco cláusulas de contrato de seguro que invalidam o seguro. Sim, porque muitos empresários, muitas pessoas, né, fazem seguros e na hora de pegar ali, né, de acionar, de acionar o seguro, não pode por causa disso. Exato, um detalhezinho, né? Porque a pessoa não leu, não sabe, né, e não teve uma orientação ali, tá com aquela falsa sensação de seguro. Exato. E a abordagem da holding também, que eu acho um tema importante. Quais são as funções dela, para que ela serve, quais situações ela é interessante dentro da vida do empresário. Né? Porque a gente pensa na holding só patrimonial, mas também tem a holding de gestão empresarial. Então é um tema bem interessante. A gente também. já tem um norte aí, não está muito distante, né? A partir de 190 mil de patrimônio, você diz que já é um assunto que já deve estar dado. Provavelmente atenção, né? É interessante, na maioria dos casos, assim, de patrimônio acima de 190 mil, né? Então, assim, é bem legal também ver essa questão da holding, porque eu vi outro dia uma frase, eu não sei de quem, é um cara rico, americano, que disse, se eu
tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, nos meus primeiros recebimentos na minha vida empresarial, eu tinha fundado uma holding. Eu me arrependo de não ter fundado antes, né? Então, assim, em muitos casos é interessante, não só em grandes patrimônios, porque até recentemente era usado em grandes patrimônios, mas hoje a gente já vê pequenos patrimônios sendo utilizados. Você pode ter negócios pulverizados, aí, vários investimentos, várias empresas, isso pode ser um formato interessante da gestão disso. Eu estou curioso também para saber disso aí, né? Porque para mim é um assunto pouco conhecido. Então, com certeza vai ser bem interessante. Pessoal, então deixa aí seu comentário, né? Deixa aí o que você quer que a gente aprofunda aqui. Compartilha com seus amigos aí que estão precisando dessa informação aí, que talvez não tinha atentado a esses assuntos, né? E quero agradecer muito, né, essa troca de experiência com vocês aqui. Eu aprendi bastante coisa aqui. E com certeza vai ser muito enriquecedor, né, para mim ouvir, né, e perguntar sobre esses temas, que com certeza vai enriquecer, né, nosso dia a dia. E eu percebo outra coisa, igual eu te falei sobre a educação, né? Vocês educam ali os empresários, né, a investir, a fazer a sua empresa de uma forma mais correta, né? Sim. E quando você desconhece uma coisa e passa a entender sobre aquilo, muda totalmente seu destino, né? Uhum. E eu penso o seguinte, um dos grandes objetivos aqui é incentivar quem está começando a crescer de forma organizada, né? De forma estruturada. Sim. Porque é uma coisa mais triste que tem para mim uma empresa fechar. Né? Às vezes fechar por falta de gestão, às vezes por falta de orientação. Sim. E agora, né, não tinha pensado nisso, mas por talvez conflitos que podiam ter sido resolvidos lá atrás. Exato. Um acordo mais bem feito, né? O Kildare, a gente que agradece a oportunidade, para nós uma alegria, a gente gosta de falar de direito, né? A gente tenta ao máximo descomplicar a nossa linguagem, que é um pouco mais, né, nossa, não vamos falar que é melhor, o juridiquês é uma linguagem nossa, e a gente faz um esforço muito grande para simplificar isso, né, para que as pessoas entendam que a vida não é para ser tão difícil quanto né, a vida do empresário. Ela pode feito para ser fácil, né? É feito para ser fácil. Se você, não precisa se esforçar tanto para achar a solução, a gente te ajuda, né? O nosso papel é esse. Então a oportunidade de vir aqui no seu podcast falar sobre isso é muito enriquecedora para nós também, né? É um exercício para nós de melhorar a nossa linguagem também nesse sentido, né? De facilitar o acesso ao direito. Não é isso, Francis? Muito bacana. Muito bem, estaremos juntos na próxima oportunidade. Isso aí. Isso aí. Muito obrigado pela presença, né? Eu. E fiquem aí, pessoal, na expectativa do próximo episódio aí. E mais pra frente a gente vai soltar um spoiler aqui do que vem pela frente aí. Isso aí. Então, um grande abraço, pessoal. Até mais.